A nossa condição hoje de trabalho aqui é falar um pouco sobre esses insumos ou essas pesquisas que a Roper acaba trazendo e, de uma maneira geral, a gente acaba realizando de maneira concomitante aqui, né? E periodicamente, todo ano a gente tem a pesquisa de mensalidade. Eu vou trazer para vocês aqui uma prévia da pesquisa. A pesquisa não está finalizada, mas praticamente chegando aos seus 74, 75%, o número começa a se consolidar. Então, a gente deve fechar isso no máximo em uns 15 dias, mas o que eu tenho aqui provavelmente é o que vai ficar como característica. Na sequência, eu vou trazer também a captação, que são aí os indicadores de 2025, Indicap, e também 2026, janeiro já, com um desenho aí do que a gente pode esperar para pensando o primeiro bimestre até o trimestre. Então, primeiro, eu acho que quando a gente olha o desenho da pesquisa de mensalidade, algumas coisas vocês vão perceber que eu vou conjugar depois com o Indicap, até porque uma dá apoio para a outra em algumas análises. A gente viu um cenário, desde quando a gente faz o acompanhamento do presencial, olha, 2015 foi o nosso ponto máximo aqui, a curva está corrigida pelo IPCA, a métrica usada é a mediana, tá? Ou seja, 50% de todos os valores de 2026 hoje estão ancorados em 200, em R$ 824 o presencial. Depois eu vou abrir essa caixinha aqui ainda. E se eu perguntar, mas quanto você tem de coletados de preço, para ter uma ideia? 12.500 preços cenário Brasil. Então, são 12.500 preços válidos, tá? Quando a gente vai olhar a referência histórica em relação ao 824, a gente tem 873, tá? Que era o dado de 2025, corrigido pelo IPCA. Logo, eu encontro já um encolhimento aqui. O que não era algo que a gente esperava necessariamente. A gente imaginava que isso fosse até empatar de alguma forma, como a gente já vinha numa sequência aqui, olha, dando aquela melhorada. Isso significa alguma coisa para a gente. Quando eu for abrir o ano de 25, olhar o quarto trimestre, a gente vai entender um pouco essa dinâmica. Ou seja, a gente encontra um ano que, se a gente for observar hoje do ponto de vista não só da pesquisa, mas da operação, quando estamos ouvindo grandes players, médios players, operações locais também, com uma dificuldade, tá? Já, até certo ponto, bem consistente em fazer essa conversão, tá? Então, houve a necessidade de promocionamento, e aqui está refletindo uma condição dessa. Paulo, Oi, a gente tinha uma expectativa, como você bem falou, que tivesse uma recuperação de margem, porque como o MEC extinguiu na EAD uma série de cursos que migraram para o semipresencial e extinguiu do semipresencial e da EAD a enfermagem, migrando somente para o presencial, né? A gente esperava uma reação do presencial, como ela já tinha acontecido em 24 e 25. E isso não aconteceu. não Isso aconteceu. já foi identificado no quarto trimestre do ano, no terceiro trimestre do ano passado, e no quarto vai vir a informação ainda a ser trabalhada aí. Então, fica esse spoiler de alerta que o Paulo deu aí, devolvendo a bola para o Paulo. E se a gente for pegar exatamente esse ponto que você trouxe, Vianney, enfermagem, a gente já havia, inclusive, apresentado um dado no momento anterior para o mercado, que se eu pegasse os preços de enfermagem presencial e fosse comparar com o semipresencial, o semipresencial encaixava certinho nos 25% mais baratos do presencial. Então, o aluno que comprava enfermagem naquele momento em 25, ele comprava não era por preço só, é por uma questão de economia de agenda, viabilidade de agenda, de todo esse contexto particular. Não era por preço somente. Preço faz parte do processo, mas não era o único peso na variável que fazia a compra desse aluno pelo curso, tá? Então, depois eu vou até comentar um pouquinho mais para frente. E se a gente vai olhar ainda a pesquisa, pensando agora, o que depois eu vou abrir, trazendo aqui o EAD, olha só, eu tenho, de alguma maneira, sempre, desde a história, né, todo o histórico do EAD sempre foi de queda, óbvio, né? Então, uma característica natural, mas ele cai 2,8. E aí a gente, claro, vai começar a entender que o ano de 2025, eu acho que é importante entender isso, a gente tem um novo marco que ele impacta no ano de 2026, e aí mexe um pouco com a minha estrutura da pesquisa, porque até o 25, na Hopper, a gente fazia, através de uma estrutura de como a IES divulgava um curso EAD, do curso EAD a gente entendia o que tinha maior presencialidade, e dali, ou então ele já falava, né, que esse curso era um curso semipresencial, própria instituição, e a gente agrupava isso. Em 2026, a gente tem toda essa estrutura já categorizada pelo sistema EMEC. Então, na minha pesquisa de preço, a gente já está usando o curso que, de maneira assertiva, já está cadastrado como sendo um curso
semipresencial, tá? Isso é importante trazer. Por quê? Porque quando eu for olhar isso daqui, olha, quando eu for observar o box plot, e aí para a gente entender um pouquinho o que é o box plot, quando eu pego o presencial, por exemplo, olha, R$ 824 é a mediana. Mas existe 25% de todo esse pacote de valores aqui, que vai de 129 até 599, que são os 25% de menores preços aqui, tá? E tem também uma outra ponta, a ponta que eu vou de 1.352 a 2.418, os 25 mais caros. A mediana, então, ela segura exatamente que é 50% de todos os cursos ofertados estão até o valor de R$ 824. Então, nosso valor de referência é mediana. Quando eu olho uma operação pensando no mercado premium, por exemplo, eu vou trazer uma referência aqui aos outliers. Olha só, isso aqui é outlier. Tá? Esse valor aqui, ó, é o 2.418. Então, eu tenho na minha modelagem aqui, acompanhando o R$ 824, como sendo o meu valor de métrica de mercado. Se eu vou pegar a mesma forma de avaliar, pensando o EAD, aí eu tenho uma diferença, até porque a gente tem agora a condição de semipresencial. Então, a gente abre essa caixa. Quando a gente abre essa caixa, a gente tem duas condições de fazer aqui, tá? Online, 100%. Claro que não estou falando que é 100%, mas é o online mais puro. E eu tenho o semipresencial. O online, gente, ele está na casa, na faixa, tá? Vai ficar aqui, olha, 50%, R$ 179, R$ 180, tá? Quando eu pego os menores valores, a menor oferta tá aqui, ó, de R$ 56 a mensalidade até 53. Lembrando que essa mensalidade já está com a condição ali do desconto pontualidade. Se eu pego o Paulo, semipresencial, posso fazer 308. Oi, uma pode falar, observação Sibeli. aqui nos seus números? Eu acho bem importante a gente fazer um destaque, né? Quando a gente olha para essa curva, ela está sempre decaindo, sempre decaindo, sempre decaindo. E eu vou botar uma pimenta aqui que para mim se chama curva da ansiedade. Porque o que que acontece? A gente tem uma atratividade, a gente tem dois processos muito claros na captação de aluno. Eu primeiro atraio, ainda que nesse ano de fato a gente teve uma queda aí na atração, mas no momento de converter, como eu estou num cenário que eu tenho 23 milhões de vagas para 3 milhões de ingressantes, sobra muita oferta, o aluno não está com pressa. Ele está Não, negociando, ele vai aqui, ele questiona ali, ele questiona lá. E aí vai gerando aquela ansiedade no time, e eu digo para vocês, 10 de cada 10 instituições que eu conheço, os times comerciais só têm uma coisa na boca. Vamos baixar o preço para fechar, vamos baixar o preço para fechar, vamos promocionar para fechar. Ninguém olha para o produto, ninguém olha para mudar alguma percepção de valor, para oferecer mais alguma coisa, para ter conversas qualificadas, tudo é no volume, cada vez mais robótico e cada vez mais mexendo em preço. Eu adoro Sibeli, trazer o exemplo da Coca e Pepsi, que há décadas fazem uma disputa acirrada de concorrência e jamais mexeram em preço. Então, é um ponto para a gente olhar muito forte em 2026, porque não tem mais para onde ir essa curva, gente. R$ 56, como eu já vi 49, como já vimos zero, não tem mais o que discutir sobre preço. A gente precisa mudar o formato dessa oferta e tirar o coeficiente ansiedade da conversão. e até, Sibeli, só para deixar um pouco mais explícita essa condição, porque olha só, se existe historicamente, se eu pegar a curva lá, que eu mostrei para vocês, eu sempre vou encontrar os 25% mais caro. É um outro modelo de negócio, um outro modelo de entrega para o mesmo curso. Então tem alguém que está fazendo e está fazendo, entregando isso, tá? Então eu tenho que entender se o meu modelo de negócio está aqui, ele não vai pautar exatamente só por esse desconto. Tudo bem, tem um comportamento de varejo, mas aqui essa ansiedade parece que ela fica muito mais gritante ainda. Mas se tem alguém ocupando esse espaço dos mais caros, por que eu não posso ocupar? Né? Por que tem que estar ansioso assim pelo desconto? Então, aqui, tudo bem, Kisbeli? Tudo certo, é isso aí. Então, dentro desse contexto, a gente vai encontrar um semipresencial, tá? Que se comparar com um semipresencial de 25 corrigido pelo IPCA, olha só, encolheu 15. Olha só, encolheu 6 o online. Tá? Estou comparando só o 2025. Aí muitos podem perguntar, Paulo, mas por que aconteceu isso? Se o produto ficou mais caro, tá? Porque teve que aumentar a presencialidade. E aí, de alguma forma, eu mexi no produto, tá? Então, ele ficou mais caro, por que está parecendo mais barato aqui? Aí a gente tem duas condições para fazer uma avaliação aqui. Vou procurar ser bem rápido nesse contexto. A gente viu, inclusive, acompanhou muitos até o final, ali, o último bimestre do ano, o último trimestre, muitos que tinham feito o semipresencial ajustado. A gente tem dois públicos, vamos pensar assim, no mercado. Quem foi, pegou o produto, ajustou o produto, colocou a prática, tentou vender,
viu que tinha dificuldade, às vezes, até em calibrar a narrativa, trazer o conceito, tentou fazer isso em 2025 ainda, no finalzinho do ano, não teve muita facilidade, deu um certo desconto, vem para 2025, 26, tentando aumentar um pouco o preço, não conseguiu, teve que manter o desconto e recalibrar a fala ainda, a narrativa. Então, quem ajustou o produto está com esse nível de dificuldade. Outros não fizeram exatamente nesse nível de amplitude e tudo, fizeram só alguns ajustes e não mexeram muito em preço, deixando livre para que nesses 2 anos de processo pudesse fazer a devida calibração. E aí, de novo, então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, por um grupo, de ter a necessidade de dar o desconto e o outro não sentiu a necessidade de fazer a ampliação. Então, o preço ainda veio nesse desenho aqui de encolhimento 15%. Tudo bem, gente? E se a gente vai olhar o curso mais nobre, então, medicina, olha como que fica. Estou falando praticamente aqui, gente, encontrar um valor, uma amostra de 96% coletado, todos os cursos coletados. Se eu considerar só a rede privada, tá? E eu tenho aquela instituição que é pública, mais interiorizada, que ela vai mexer no mercado, o nosso valor ampliou 0,7% da medicina, tá? Se eu for observar aqui, ó, o 25 corrigido é 11.350 contra 11.425, tá? E aí, o cuidado da medicina que a gente sempre fala é aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma oferta aqui tem uma estratégia que vai acabar com esse tipo de característica. Quando eu vou olhar o mercado de interior, é necessário que eu entenda que naquela oferta de uma instituição municipal, que normalmente ela está pautada nesse contexto aqui, olha, dos meus 25% mais barato do box plot, ela vai fazer um peso geral. Nesse pacote, a minha mediana, quando eu coloco todo mundo junto, ela encolheu. Sai aqui, olha, de 11.082, corrigido, e vai para 11.196, tá? Dentro desse Paulo, contexto, deixa eu fazer uma observação aqui também que é bem importante. Vamos olhar agora só para a medicina, né? Os dados do último censo, ou seja, 2024, há 2 anos atrás, mostram que medicina é o quarto curso com maior número de alunos matriculados do Brasil. Ou seja, aquela coisa de que medicina é para poucos e poucos acessam, é não um é curso mais. caro, não é mais uma realidade. Então, muitos players entraram agora, recém entraram no mercado, ainda não têm o curso implantado e já querem ter o valor de alguém que está consolidado, que tem estágios, que tem um nível de entrega absurdamente de maior qualidade. E aí, gente, a gente se depara aqui com um aluno que comercialmente é completamente diferente. Você vende medicina para a família. Muitas vezes esse aluno vem de uma outra cidade, ele precisa ter um outro time, um outro tipo de atendimento. E num segundo semestre, você botar o valor integral e já querer tirar o custo do investimento, é preciso olhar esse negócio com outros olhos e com outras percepções. Nós atendemos e vimos vários exemplos de instituições que ainda não estão com as suas entregas consolidadas, ainda não têm os convênios que deveriam operando, não é só, né, o que se fala lá para o MEC, é no dia a dia, depois que recebeu a portaria que tem que ir ali fazer a entrega, e o aluno percebe, ele compara, ele vai olhar no mínimo 2, 3 instituições, quando não mais. Então, essa flexibilidade de preço na medicina, que lá em 2024 já era um alerta, que você aposta aí, Paulo? Que no censo desse ano, que vai ser 2025, será que é o segundo curso com maior número de matriculados? Eu Bem, acho eu que vai acho ser o segundo. Vamos apostar? mas a gente vai ter tem uma certa resistência. E a gente até criou algumas hipóteses para entender isso, Sibeli. Porque olha só, Bom, antes então disso, vamos lá. deixa, Só para eu terminar aqui de concluir o pensamento. Então, medicina hoje é um curso que tem uma alta oferta e uma demanda que não é a mesma demanda do passado. Então, não dá para fazer a mesma oferta e a mesma lógica do passado, por isso o reflexo no preço também. e tem outra, Sibeli. Quando a gente está ouvindo o aluno de medicina, a gente acaba fazendo o aluno primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, e quinto e sexto. Isso numa operação diagnóstica em loco. Hoje, o aluno do primeiro ano, ali principalmente ouvindo ele já está falando o seguinte: ele não quer saber só se a condição de estar como médico vai ser ou não vai ser o grande atrativo. Ele quer essa condição, sim, de ser formado na medicina, tá? Entender se vai ter uma oportunidade de residência, mas ele quer saber se a instituição vai conseguir entregar o que ela está prometendo de cenários de prática. Então, além de convergir para a marca hoje, eu preciso entender que se eu não conversar numa narrativa de vender o produto por um cenário de prática, eu tenho mais vulnerabilidade. Porque esse aluno está questionando exatamente isso hoje.
Quando a gente olha essa dificuldade do 26, tem muito pautado nesse contexto. É bem provável que talvez a gente encontre nessa narrativa que o Mac trouxe de um ENAMED mais duro no começo do ano e tudo, que pegou, de uma certa forma, muitas marcas de surpresa e isso incomodou muito quem estava buscando a seleção de um curso, talvez até postergue um pouco mais. Então, acho que tem que, agora, na hora de olhar uma operação, tomar esse cuidado. Será que o ENAMED da minha instituição, de alguma forma, pesou contra na captação da medicina? A gente sabia que o trabalho estava cada vez maior, mais ampliado em relação ao número de chamadas, mas assim, realmente 26 está incomodando um pouco mais, tá? Só uma correção aqui. Na verdade, o valor é esse aqui, eu só tenho trocado, tá? Esse valor tá para cá e tá para cá. Eu coloquei, acabei anotando errado aqui, tá? 1.182 é o valor agora, tá? 11.082. E se a gente vai olhar agora, a partir dessa estrutura de precificação 2026, o que tem o Indicap, e aí olhando 26, tá? Vale a pena também trazer aqui uma outra consideração em relação a esse momento de 26, tão, de uma certa forma, incomodando, não, mas assim, de uma forma tão demandada como foi entender a captação de matrícula no cenário. E aí a gente. É importante também trazer de novo isso. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem um projeto, e é de longo prazo ainda, que já tem 2 anos consolidados, com praticamente 50% de todo o volume de matrículas captadas do ano, com quase 300 instituições de ensino, trazendo esse volume de captação mês a mês, é muito importante para as métricas de operação. E isso, tanto é que quando a medicina entra num contexto muito específico, de entendermos ali o que precisa fazer para corrigir essas rotas também para a medicina, a gente está lançando um handicap agora só para a medicina. Tá? Então, da mesma forma que eu vou trazer para vocês aqui um desenho do que é o handicap de maneira geral, pensando o que está acontecendo em janeiro, a gente vai trazer ali depois um desenho para a medicina, ainda esse ano já com desenho mais consolidados. Bom, primeiro, eu vou sair de janeiro, tá? Vou mostrar o que acontece em janeiro, depois eu vou construir na base do porquê janeiro tem essa cara. Então, olha só, janeiro. Se você pegar a captação de janeiro 26 comparado com 25, dentro da estrutura do presencial, da oferta presencial, nós encolhemos 3%. O semipresencial, ele performou 18%. E o online caiu 46%. Se eu pego todas as ofertas e olho janeiro de 26 com janeiro de 25, eu estou falando de um encolhimento de 20%. Tá? O que acontece, Paulo, se eu entender que esse foi a comparação? Mas qual foi o volume estruturado? O volume estruturado é esse daqui. Presencial, 29% do que foi captado veio para o presencial. O semi, 35%. E o online, 36%. Quando eu vou olhar esse volume, eu vou ter que considerar alguns pontos aqui. A gente está inaugurando uma série classificada agora, de uma maneira regulatória pelo MEC, que é os cursos que estavam da saúde, as pedagogias, as licenciaturas, no final das contas, eles acabam quase que se configurando aqui como um semipresencial. Então, eu tenho uma estrutura de mix que ela se remodela agora. Então, junto com essa diferença que eu vou ter do online aqui, eu tenho que ponderar essa questão. Tá? Um outro ponto, nessas análises que a gente vai procurar trazer para vocês aqui, existe uma sinergia ainda durante, principalmente o ano, quando a gente vai acompanhar essa comparação com o ano passado, do que a gente está chamando de online e presencial. Se a gente pegasse, só para ter uma ideia, o presencial e somasse com o online e começasse a comparar só esses dois, vamos pegar como se fosse só o EAD mesmo e fizesse acompanhamento do último trimestre e janeiro ainda, a gente vai encontrar no total uma inclinação de queda de mais ou menos 21, 22%. Tá? Isso significa que quando eu estou olhando aqui 46%, 26%, metade disso aqui praticamente é via mix. E a outra metade é a queda do online mesmo, do EAD online. Tá? Então, esse é o desenho que eu tenho. Ah, Paulo, mas isso significa quanto se eu fosse comparar numa estrutura de ano 26? Quanto tem de estoque para comparar assim ainda, se fosse fazer uma analogia com 25? Eu poderia dizer que aqui, olha, só o janeiro representaria 18%. Aqui eu já deixei somado. Janeiro e fevereiro, ou seja, até o acumulado até fevereiro, representa 34%. Só que eu não tenho como trazer para vocês aqui o dado de 34%, apesar de estar pronto já, porque a gente está divulgando agora o Indicap. O Indicap primeiro ele vai para quem são os associados. Depois de 10 dias, aí eu tenho condições de divulgar para o mercado. Mas o que dá para entender? Esse comportamento aqui, de alguma maneira, ele fica um pouco espelhado ainda
de fevereiro em cima de janeiro. Então a gente tem um ano duro nesse sentido. E aí, para olhar, mas por que está tão duro assim, Paulo? A gente pode fazer essa comparação aqui, olha. Para entender esse desenho de 25, que cresceu 2% em cima de 24, onde o presencial já encolhia, o semi era a única coisa que prevalecia, olha só semi. E se eu vou olhar o online já vinha em queda, olha só, quando que ele performa? Aqui no terceiro trimestre, no efeito Shepa, lembra do efeito Shepa que a gente tem lá? A ação do novo marco do EAD em 2025. E aí, quando eu vou olhar o ano, eu observo que o peso ficou, tá? Mesmo 2% foi segurado pelo semi. E quando eu vou observar isso aqui, gente, olha o quarto trimestre que cara que tivemos aqui. Então, eu tenho um peso do último trimestre ainda impactando janeiro, impactando fevereiro. Muitas ofertas de semipresencial começaram aqui, tá? Então, dentro desse desenho, quando a gente vai trazer esse resultado, pensando aqui, pegar principalmente isso daqui que eu queria trazer para vocês, pensando essa percepção do presencial, do semi e do online, olha só, eu já vinha desde 2023 com 16, com 27, com 19. Ou seja, eu tenho uma demanda por presencialidade. Olha o semipresencial, 22, 25, 25, dá uma estabilizada. Tá? Olha o online, já vinha em queda. O online, de alguma maneira, a gente já sabia que ele tinha essa tendência, ele ia encontrar um ponto de platô, se não fosse a pandemia ter postergado. A pandemia parece que deu uma segurada, mas esse cenário de 23 parece que ele restabelece um 19, onde naturalmente ia se decantar o online. E parece que é exatamente isso que está acontecendo. Paulo, Oi, Vianney. estava esperando você concluir o raciocínio. Quando você falou do efeito Shepa ali, tá? Nós tivemos um hiperpromocionamento da EAD até setembro do ano passado, tá? Então a gente hiperpromocionou tudo, inclusive pedagogia, inclusive que ainda tinha pedagogia ali e enfermagem até quando foi possível. A gente promocionou tudo isso. Isso não pode ter criado uma antecipação do que seria uma demanda natural agora para o começo de 2026, e aí nós temos esse buraco agora de janeiro. Pode, Vianney, a gente avaliou isso pode ser uma hipótese, tá? O que que a gente começou a perceber, Vianney? Talvez essa hipótese tenha um peso e ela não seja a única. Ela é multifatorial, tá? Mas a gente entende que ela tem um peso sim. Até porque muitos fizeram exatamente essa condição, e aí, Vianney, faz muito sentido essa hipótese, porque a gente tinha um contexto muito específico quando ouvia o aluno da EAD. Ele queria gerenciar a própria agenda. E nesse modelo que está ficando ofertado agora no semipresencial, não tem essa condição. Então, Não talvez tem, olha, essa. eu converso, ó, tu sabe que eu sou um fofoqueiro, né? Eu conversei com umas 15 instituições na semana passada que atuam por EAD, desde grandes grupos até instituições locais. O que que eles me disseram? O aluno está recebendo a informação do novo formato, que vai se tornar obrigatório. Aí o aluno chega e fala assim: Ah, mas eu não sabia que a mudança era tão grande. Assim não vai Exatamente. caber na minha agenda. Nem é o fator monetário, Não, é o não é. fator da logística pessoal que está bloqueando muita matrícula no semipresencial, tá? Nas licenciaturas, principalmente, você apurou uma queda média de 20% no geral de janeiro. Na licenciatura, com quem eu conversei, foi de 30, 35, chegando até a 50%, porque a pessoa fala assim, mas assim eu não consigo. O preço não é o problema é a modelagem. É bem isso mesmo, Vini. E olha, se eu for olhar, então, como que isso era distribuído antes, olha só, antes eu tinha que o presencial em 25 representou 19% do volume, ao semi 25. Aqui, olha, lembra? Isso aqui estava misturado ainda lá, esse semi de hoje que eu mostrei para vocês ali. Por isso que cai de 56, vai cair para um valor bem menor depois, tá? Então, olha, esse trimestre aqui, ele já sinalizava que o ano de 26 ia ser um ano bem peculiar, tá? E tem outra, olha só, é difícil quando eu estou comparando o VNI ali na estrutura que eu mostrei janeiro, caiu, e o fevereiro também vai ser um mais difícil, porque olha só, olha como que o volume de captação aqui, logo no primeiro mês foi maior, foi uma distribuição maior. Tá? Então, a gente tem essa sinergia toda de olhar, e aqui eu vou trazer rapidamente só para entender o comportamento literal mesmo do ano. Quando eu pego presencial, olha só, presencial, é essa curva aqui que interessa dar uma olhada. Olha como ele menos oscilou. Tá? Eu tenho aqui, olha, dois pontos críticos no máximo ali, no meio aqui, mas de muito, muito menos relevância. E dezembro, olha onde dezembro estabiliza o presencial, tá aqui, ó.
Mas o presencial ganhou a enfermagem, Ganha- ganhou a exclusividade. Então, Dianey, Era, como é será que, que eu não ganhou? entendo, cara, como é que o presencial não cresceu? Eu sou Não, burro, eu mas, não Dianey, entendo. O mas Dianey, presencial ganhou a enfermagem de presente no colo e encolheu em vez de crescer. Eu sou Mas, muito burro, Vianney, cara. é a mesma lógica que a gente estava comentando agora há pouco. Aquela enfermagem, ela já, se fosse só por preço, eu já tinha o preço do EAD, do semipresencial, que encaixava exatamente no mesmo 25% mais barato, ou 50% mais barato do presencial. Então, já existia em 2025 uma oferta de enfermagem com o mesmo preço do semipresencial. Só que essa flexibilidade da enfermagem, no presencial, ela não existia. No semi, sim. O semi de agora não vai ter mais. Tá sem som, Vianney. Não, não, é só para fazer um intervalo aqui, ó. O Eduardo Paiva botou uma informação muito bacana aqui no chat aqui, ó. Ele falou que tem uma crise dos custos de odonto, porque a medicina ficou tão barata que o aluno que estava no odonto, ele fala assim, não, pai, por 2.000 a mais eu faço medicina, Tem, né? Isso é tem, bem verdadeiro, porque não é só o tem. 2.000 a mais, é o fato da facilidade do ingresso. Medicina Uhum. sempre foi vendido como um curso impossível de entrar, dificílimo de vestibular, não é para todo mundo. E agora, de repente, Não é. você se depara com uma oferta onde, infelizmente, os níveis de ingressos são cada vez mais baixos, então está muito sim, o pagou, entrou. E aí, de fato, essa negociação no balcão está acontecendo, de alunos que iam pagar 3.000, 3.200, 3.600 por um curso de odonto, olham ali uma medicina totalmente promocionada de lançamento e dizem, não, mas espera aí, consigo pegar minha nota, meu histórico, minha prova e jogar lá para medicina, então eu quero. Isso aconteceu muito, está acontecendo bastante nos balcões desse ano de 2026. Eu tomaria ainda um cuidado se eu for fazer alguma comparação com o odonto, será que a medicina nossa hoje vai virar um odonto, né? A odonto de hoje é o futuro da medicina? Tomar cuidado aí com esse contexto. E olha só, se eu pegar o semipresencial, Vianney, olha onde, mesmo assim, olha, quando eu pego novembro e dezembro, ele já deu uma quedinha. Fica muito próximo do nosso número ali, ó, que a gente mostrou em janeiro. Olha, teve um platô aqui. Agora, olha só se eu observo como fica a estrutura do online. Olha o online aqui, ó. Vem, ó, de novo, olha o efeito shape aqui, ó. Ó, e agora, olha aqui. De novo, conversa com janeiro de 26. Esse aqui é o total. Olha o total, de novo, do mesmo formato, ó. Pega o último trimestre, já mostra toda a situação de queda. Onde, então, a gente acaba concluindo que o ano de 25 ali, de 25, praticamente se manteve naquela condição, frente a uma estrutura de semipresencial. E aí que tá. Quando eu olho semipresencial, tentando encontrar só um desenho aqui com relação ao presencial, que eu acho que é interessante, quando a gente faz projeções, a gente vai tentar trazer alguns números para vocês depois, a gente não está encontrando isso em queda tão acentuado. Sempre está oscilando. A gente já está numa espécie de platô para desde 2022, pensando presencial. Até porque ele não é mais um presencial, como a gente falava. Eu já não vou todos os dias. Então, aqui a gente trouxe já para vocês uma provocação que é: a gente parou, eu só não vou discutir as premissas aqui, para entender o que seria, então, até 2030. Ó, isso aqui é 2030. O que, que é o meu EAD, volume de matrícula, não é ingressante? Que é, desculpa, aqui é meu semipresencial, tá? Aqui é o meu EAD, aqui é meu semipresencial e aqui é o meu presencial. Essa seria a volumetria que eu teria no Brasil, entenda? Eu ainda continuo numa espécie de crescimento pequenininho aqui, mas o que vai acontecer, na verdade, é a composição desse negócio. É aqui que vai ferver. É exatamente onde a Cibele vai estar atuando ali como produto que a gente vai ter que olhar esse caminho. Então, esse caminho passa por um presencial mais desejado, mas com limitação de compra, tá? Quando a gente fala poder de compra. Um semi, que na sua maioria das vezes não foi realizado um teste de conceito. Tem gente vendendo semi, ou nem vendendo, nem conceito dele de uma maneira mais elaborada. Então a gente tem esse momento para ser vivenciado ainda. Eu tenho um EAD com uma curva de declínio natural até certo ponto. Então, esses três pontos, quando a gente olha até 2030, ele deve incomodar muito quando a gente falar de produto, de experiência. Por isso que ouvir o seu aluno hoje, tá? Ou entender a demanda do mercado, vai ser uma questão de sine qua non para poder errar menos. Até para saber se as estratégias que a gente está procurando trazer agora têm alguma relevância efetiva quando eu olho uma realidade mercadológica.
Cara, muito tenso, muito tenso. Sibeli, querida, como é que você pode trabalhar agora para, não vou dizer acalmar essas almas, porque se você acalma, você serena, mas como é que você pode trabalhar agora para mostrar que é possível você reagir? Vamos lá. É possível, senão nós não estaríamos aqui, não teríamos o que dizer, não é mesmo? Então, Né? primeira coisa que a gente precisa ter uma calma no coração é saber o seguinte: não é a Cibele que está falando, não é o Paulo, não é o Vianney, não é o Arroper. Quem adorar ler uma publicação dizendo tudo o que vai acontecer nos próximos tempos, leia anualmente esse documento chamado The Global Risk Report. Tem a versão resumida em português, procura lá, Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial. Quando a gente dizia que não sabia que a pandemia ia acontecer, mentira, pode ler o relatório de 2019, que ele previa exatamente a pandemia. E o relatório de 2026 fala, em resumo, dentre várias outras coisas, que é uma leitura muito interessante, que incerteza é o tema definidor da perspectiva de riscos globais. Gente, o mundo está uma bagunça, ninguém mais entende nada, é uma loucuragem, como se diz na internet. E nós precisamos entender que esse é o nosso novo normal. Então, Sibeli, dá para ter certeza? Eu posso fazer essa aposta? É assim que funciona? Não, gente. Não, tem bomba caindo em Dubai. Não dá para ter certeza de nada. Né? Tem outras pandemias vindo. Então, a incerteza é um coeficiente que nós vamos ter que aprender a conviver, e isso é uma característica do novo mundo. Dito isso, a gente esqueceu de um pequeno detalhe, né, no mercado educacional, que o MEC foi lá, ditou uma regra muito boa sobre EAD, as instituições rapidamente se adequaram, algumas botaram até já propagandas lindas na televisão, mas esquecemos de combinar. Antigamente a gente dizia com os russos, agora eu nem sei mais com que combinar, mas com o aluno certamente não foi consultado. Né? Nenhum momento, nem a instituição, e muito menos o Ministério da Educação, perguntaram assim: ok, vou fazer um semipresencial, vou mudar aqui o EAD, vai ter uma carga isso. Alguém perguntou, e o Vianney acabou de citar isso, o que, que ele quer e como é que ele consegue? Qual é a possibilidade real? Como é que é a vida desse aluno em 2026? Ou simplesmente eu criei uma fórmula pronta, joguei lá e disse: é isso, todo mundo cumpriu, e aí não tinha público. E isso é o que a gente está encarando agora nos balcões, ouvindo perguntas para os quais nós não estávamos preparados. Por exemplo, o aluno, ele quer saber hoje qual é o retorno do investimento dele. Ele está muito esperto com relação a isso. Se eu vou botar aqui 600, 200, R$ 50 por mês, em quanto tempo eu vou tirar esse dinheiro? O que que eu ganho? A gente vai responder o quê? Daqui a 4 anos você ganha alguma coisa? Daqui 2 anos? Daqui 5 anos? Em dois, é só no final? Eu tenho uma trilha. Os times não sabem o que responder. Os times comerciais, eu digo para vocês, porque eu converso com eles todos os dias, praticamente. Não sabemos. Perguntas incômodas. Por que que eu preciso ir no campus? O que que tem lá, afinal de contas, agora que vocês vão me exigir lá uma vez por semana, 2 vezes por semana? Mas vai ficar gravado? Não vai ficar gravado? O professor vai gravar ao mesmo tempo? Gente, o que que a gente tem para dizer para esse aluno que quer saber agora que comprou um EAD e ele tem que ir lá? Não estava combinado, né? Então, perguntas Sibeli, capciosas. imagina só se a gente faz esse aluno sem preparar nada. Eu não fiz teste de conceito, não fiz nada. Eu levei esse aluno para o campus. Ele até comprou, deu um crédito de confiança. Chega lá, ele não faz do que deveria, ou ele tem uma péssima experiência. Qual que é o nível de recomendação que ele vai dar? Qual que é o nível de recomendação que ele vai dar, e qual é a experiência que ele tem, e qual é a programação que ele vai fazer na sua vida, no seu trabalho, Não no vai, seu desistir, né? transporte, né? Porque Ele muitas vezes ele pode virar fazem. um detrator É doutor. sem que a IES tenha culpa, porque a IES está sendo obrigada a adotar uma mudança. Gente, por incrível que pareça, a gente vai lá, mostra mil números. Sabe qual foram as maiores dúvidas que eu precisei ajudar os times a responderem? Pasmem. Qual é o dia da aula? Vó, vai ter aula 2 vezes por semana, bacana, tá? Qual é o dia? Qual é o horário? Quando? Por quê? A Ô, Sibeli, maioria das instituições não se preparou para esta pergunta. E aí, agora a gente senta aqui num webinar com 500 pessoas inscritas,
com o preço lá no pé, se perguntando, gente, o que que houve que não vendeu? Mas vendeu o quê, pessoal? A gente não consegue responder muitas vezes a É. data. Não, e mesmo Assim, para ou se quem. tem uma data, ela não chegou lá na ponta. Ou se chegou lá na ponta, não está bem explicado o que que vai acontecer, porque realmente não deu tempo. Não, e o Entende? Então, aluno, esses dias eu estava assistindo uma fala da Karina Tomelin com a Jucimara Wesley, elas estavam trabalhando um conceito de que a aula, atividade síncrona mediada, está sendo tratada pelos alunos como uma tortura. Você tem que ficar 2 horas por semana com o computador ligado, conectado, para não acontecer nada, a não ser uma pessoa Nossa. falando que já está no livro. Ou seja, a IES que fizer isso, ela vai perder o aluno. Então, a IES também tem um desafio metodológico de como fazer essa atividade síncrona atrativa para o aluno não virar um detrator e não abandonar. Então, o desafio não é só comercial, não é só de marketing, ele é também estruturalmente metodológico, de um novo jeito de você não irritar o aluno e transformar esse compromisso da aula no polo presencial ou da atividade síncrona mediada numa coisa que seja relevante e atrativa para o aluno. Voltando para vocês aí. ia falar, Paulo, estava com a mão levantada. Então, você comentar que essa condição, muitas vezes, quando eu estou olhando a operação da instituição, nós atendemos players que, em um dado momento, em 24, ele falou assim: olha, eu quero entender se eu tenho que ficar com o meu EAD mesmo ou não, porque eu estou com receio do que vai acontecer em 25. E a gente fez um estudo e, na opção daquele cliente ali, uma fundação, a opção melhor para ela era: olha, se você não é um grande no mercado, abre mão do EAD, vai cuidar da sua medicina e do seu presencial. Foca nisso. Ele abriu mão, hoje ele está feliz nesse sentido, né? Ele não está tendo mais esse braço para preocupar. Então, hoje, eu acho que a gente tem que flexibilizar e entender o que o modelo de negócio que realmente eu estou propondo como experiência faz sentido. Esse cliente específico, ele falou assim: não, eu quero pautar numa experiência que faça sentido para o meu alunado. Senão, eu não vou ofertar nada que eu tenha um desafio de entrega que não seja rentável, né? Bom, então vamos lá. O que está acontecendo hoje, né? Nós temos uma oferta bastante frágil, nós não estamos preparados para isso. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, onde os nossos alunos pegam o celular e assistem vídeos rápidos, maravilhosos, são impactados por uma série de conhecimentos, de informações que captam a atenção. Nós não estamos conseguindo concorrer com isso. E aí, o nosso entendimento precisa ser um pouco mais global. Tá aí uma foto, olha a IA aí fazendo uma bomba. Claro que a bomba não foi nesse tamanho, esse aí é o Burj Al Arab lá em Dubai. Mas para a gente saber que o que funcionou até o ano passado não vai garantir que a gente continue assim, por uma razão muito simples. As pessoas mudaram, o mundo mudou, as tecnologias impactaram a nossa visão. A inteligência artificial já é uma realidade, já está em todos os vídeos. Mesmo quem trabalha com isso não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. E a gente ainda está fazendo um aluno sair do conforto da sua casa, muitas vezes do seu aro, da sua cama, do seu sofá, onde ele tem comida, onde ele está abrigado, para ir lá num campus e chega lá, ele não é recebido como deveria, ele não tem uma ambiência, ele não tem um networking, isso fica tudo muito, muito, muito frágil. Então, eu e o Paulo separamos, tem muitas, né? Mas a gente separou aqui 4 tendências que a gente acredita que a instituição pode começar a olhar para essas coisas de uma maneira diferente e entender que aquilo tudo que estava lá em algum momento no discurso, até no planejamento estratégico, precisa se tornar uma realidade por uma razão muito simples. O nosso potencial aluno, ele ainda demonstra interesse. Gente, eu entro diariamente em dezenas de milhares de contas de instituições e vejo. É um absurdo tanto de aluno que chega lá no Instagram e pergunta: olha, eu quero estudar, como é que funciona, como é que é? Há um interesse, há um volume de inscritos, há um grupo de alunos que procura e procura forte. Nós não estamos conseguindo conduzir esse aluno para convencê-lo do que a gente entrega, ou quando a gente convence, ele rapidamente evade. Ah, Cibele, mas esse número de atração foi menor do que o ano passado. Foi. Ele é um pouco menor? Ele é um pouco menor. Mas ainda tem muita gente interessada. Então, se a gente melhorar um pouco a nossa entrega, melhorar um pouco os nossos coeficientes, que a gente já sabe que está com problema, e parar de 5 anos consecutivos só olhar para preço, 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 talvez a gente tenha aí uma possibilidade de seguir adiante. Paulo, eu não estou olhando aqui o chat, então se alguém estiver fazendo Tá. comentário, você me ajuda?
Sibeli, só queria aproveitar a tua fala. Eu acho que no final das contas, a gente tem uma coisa que no mínimo fazer. É ouvir o alunado que a gente tem. A gente não tá, se a gente estivesse ouvindo o alunado, no primeiro momento que a gente teve a questão do MEC divulgando o novo marco, tudo, eu sempre falava, ouça o seu aluno para entender pelo menos o que você pode propor alguma coisa. Então, quando ele fala de teste de conceito, talvez não seja mais elaborado. Gente, ouvir o aluno para entender pelo menos se a gente tem, o que a gente está entregando é um produto que faz sentido. Porque eu tento evitar pelo menos essa dificuldade de entregar alguma coisa ou de saber o que eu estou entregando, né? Porque se eu não sei, nem sei o que eu estou vendendo, é difícil. Traduzindo, Paulo, o que é um teste de conceito? Você experimenta num grupo focal, ou numa amostra, ou mesmo num diálogo de balcão, antes de implementar. Porque se você errar, você erra no teste, você não erra no atacado. E vai ser inevitável errar, né? Uhum. Muito bem, vou acelerar um pouquinho que nosso tempo está quase. Não, não, calma, 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 calma. Eu fiz um acordo com a audiência aqui, porque o tema é muito relevante, tá? A gente vai poder seguir até 16h15 para Ah, que tá. vocês possam responder as perguntas com calma, tá? Já tem 8 perguntas no QIA. Quem quiser ter uma resposta, coloca no QIA, porque no QIA eles não precisam ficar rolando o chat, só tem pergunta. Então, coloca a pergunta no QIA. Assim que a Sibeli concluir a fala dela, nós vamos ter um ping-pong, tá? Do Paulo e da Cibele respondendo todas as perguntas, porque o tema é muito sensível, é muito relevante, tá? Os números não são tranquilos, então você tem que ter serenidade para mapear o que fazer, e isso que o Paulo falou, fazer os testes de conceito, para você errar na amostra, não errar na produção. Sibeli, pode continuar então aí tranquila, sem Como desespero. diz você, vamos tocar o terror, porque tem bastante sugestão e dica aqui para você já começar a pensar aí a partir de agora. É isso aí. Primeiro, né, a gente tem que começar a olhar a instituição de ensino como uma aceleradora de carreira. O que que significa isso? O aluno chega lá, ele está com medo, ele não quer ser substituído pela IA, mas só ficar vendendo aquele sonho de que um dia você vai ser um médico, um enfermeiro, etc., não funciona. Ele precisa entender um pouco melhor como é que esse retorno sobre o investimento. Então, sair um pouco desse sonho da informação, entregar para o aluno algumas coisas mais palpáveis a partir de agora, coisas que estão nos nossos discursos, mas não foram para a prática. Por exemplo, né, quantas instituições ainda falam de TCC, de artigo, etc. Gente, essa turma nova quer falar de portfólio, em vez de ficar olhando teoria, quer ver lá como é que eu me aproximo de uma empresa, como é que eu posso ter uma empresa parceira, não só no estágio. Será que eu já tenho uma possibilidade de trabalho agora? Será que eu já posso, durante o curso, fazer. O Paulo caiu? Não. Será que eu já Tô posso, sim. durante o curso, por exemplo, fazer algum trabalho, fazer algo remunerado? Algumas faculdades de premium têm anunciado isso, que os alunos no início já começam a fazer um trabalho, e isso tem despertado dúvidas dos alunos. É, e, de novo, a gente não quer aqui trazer fórmulas prontas, mas trazer coisas que já se fala no mercado educacional há muito tempo. As microcertificações, um diploma que o aluno vai botar a mão daqui a 2 ou daqui a 4 anos, em 2026 é uma coisa muito longe, né? O aluno de 2026, ó, ele tem pressa, ele está acelerado. Então, por que que eu não posso dar certificações a cada semestre, a cada disciplina? Eu tangibilizo que ele adquiriu uma nova competência, uma nova habilidade. Gente, isso não é questão só pedagógica, isso é também uma questão comercial. É eu poder ter ofertas entremeando o meu grande produto, que é uma graduação, que é um tecnólogo, que é uma licenciatura, podendo possibilitar para esse aluno ter um trabalho, ter uma qualificação, ter uma competência ao longo da sua jornada. E E não Sibeli, só lá no final, no dia que for botar um capelo depois da formatura. Diga, olha se a Paulo. gente conjugar duas coisas aqui. Pego meu alumni, meu egresso, e entrego, só pegando essa vertente agora, entrego ao olhar da profissão dele sobre a vertente de apoio de uma IA. Como que a IA impacta nessa profissão, né? Hoje, se você pegar uma graduação, seja qual for o curso de graduação, até onde a IA é ferramenta, né? Não poderia ser um complemento, ou já tem um direcionamento, então está Essa faltando é a esse terceira, olhar eu vou chegar atual. lá, eu vou chegar lá. Essa é a terceira sugestão, né? A gente falou de IA, a gente vendeu IA, meu Deus, IA. Ok. O que que a instituição vai fazer com isso? Ficar vendendo o curso de inteligência artificial, de chat GPT, acho que já deu, né? O mercado está cheio.
Como é que o aluno vai aprender a usar a inteligência artificial no direito? Como é que ele vai aprender a usar na administração? Como é que eu vou tirar esse medo da tecnologia? Como é que ele pode usar agora como ferramenta de trabalho? Gente, muitas vezes nas instituições os professores não sabem usar a inteligência artificial, porque usar a inteligência, obviamente, que eu não estou falando de botar uma pergunta ou uma prova, né? Eu tenho aqui dois filhos, um de 19 e um de 16 anos, que reclamam que chegam e a prova é inteirinha feita pelo chat GPT, porque esse mercado também já avançou e se reconhece muito fortemente as marcas do uso da inteligência artificial sem a revisão humana. Isso tem que ser um grande alerta para as instituições de habilitar o aluno logo no começo do seu curso com uma fluência transversal nas carreiras, nas disciplinas e de forma prática para ele usar a inteligência artificial e avançar. Eu tive recentemente lá no Maranhão, na Unibalsas, que é um dos clientes da Roper, eles fizeram um evento espetacular. Parabéns lá, professora Rosângela, diretora. Um evento de inovação, foi o final do ano passado, desculpa. Trazendo os alunos, fazendo painéis com inteligência artificial, mostrando empreendedorismo. Isso tem que ser uma realidade de todas as instituições. Segunda tendência, visão minha e do Paulo, né, Paulo? Há bastante tempo. Olha, quando eu era pequena lá em Barbacena, quando eu era diretora lá de campus do presencial e Vianney do EAD, a gente já falava: será que dá para juntar presencial e EAD? Gente, acabou essa guerra. Essa rigidez que a gente traz mesmo dentro. Mas Sibeli ainda está no MEC. Ok, mas a gente que está na prática do dia a dia, a gente precisa entender que o aluno, para ele, o digital é conveniência. Ele está no celular, no computador, deitado no sofá, no trabalho, onde ele pode. Agora, se ele tiver que sair dali para ir presencialmente, é preciso haver uma entrega premium. Ir lá para ouvir um professor escrever no quadro, repetir uma fala, copiar uma coisa, como ainda acontece hoje muito, gente, é um tiro no pé. Ele Sibeli, tem que ir lá para fazer networking, ele tem que ir lá para fazer uma aplicação prática, não é para ficar sentado na frente de uma cadeira, não é para ter uma sala de prática toda colorida que vive ocupada com uma turma e todo o resto fica sentado na faculdade virado para um professor copiando coisa do quadro. Aí realmente isso não tem mais espaço hoje. Diga lá, Paulo. fala de um aluno em grupo focal. Mas eu tenho que vir aqui para assistir o mesmo slide que ele me passava na sala de aula, no É. digital, né? Isso, Paulo, isso é terrível. É isso, é essa experiência que a gente fala, Vini. É isso que é, escuta o aluno. O teu aluno te dá as deixas, gente. Dá. Só te perguntar, qual foi a última vez que a minha CPA fez um grupo focal com os alunos, para eu entender a demanda de uma característica do produto? Qual foi a última vez? Faz um ano? Faz o quê? 2 meses? No mínimo tinha que fazer 3 meses, né? Para pegar o ano passado. Ele tem que cantar aquela música do Galo, faz 3 noites que eu não durmo, esperando o resultado da CPA. Ô, Bom, então Paulo o que que Sibeli, a gente ó, precisa fazer, né? não, Para a gente. Sibeli, tu Diga. colocou aqui o fim da guerra presencial versus EAD. Eu peguei a palavra guerra e fiz uma pergunta para o nosso colega Tório, que está lá em Dubai, né? Escrevi para o Tório aqui e falei: Tório, preocupado com você aqui. Ele me passou um relato que foi o seguinte: eu vou compartilhar aqui, porque muita gente aqui conhece o Tório aqui, né? Então, o Tório está lá em Dubai. E ele falou que a sensação ele só sai de casa se precisar muito mesmo, tá? No dia do principal ataque em Dubai, ele estava no Azerbaijão, mas já voltou para Dubai, né? Caiu um míssil a 500 metros da casa dele, tá? Eu achei muito perto. Ele, não, caiu a 500 metros daqui de casa, caiu um drone iraniano aqui. E ele falou que onde ele está, ele tem que estar com o celular ligado, porque tem os alarmes de alerta. Quando tem um alarme de alerta, ele recebe no celular, ele tem que ir para um lugar abrigado, não por causa do míssil, mas por causa dos estilhaços, exatamente, né? Mas que ele está bem e que ele está aprendendo a conviver com barulho de baterias antiaéreas, né? Que a bateria antiaérea faz tanto barulho quanto o míssil. E que ontem a bateria antiaérea acionou muito perto da casa dele, janelas e portas tremeram, mas ele manda um abraço para todo mundo. Ele está bem, está em segurança. Então, o Tório manda esse abraço para todo mundo aqui. Eu fiz questão de dar esse recado aqui, porque eu vi a palavra guerra aqui, me veio o Tório na lembrança que ele está morando lá em Dubai.
Então fica esse relato para Tá todo morando o mundo Tório, tá aqui. morando o Gustavo. Falei com o Gustavo semana passada também. Ele me deu um relato muito parecido, que estão em Uhum. relativa segurança, mas obviamente é bem assustador, né? Nós É brasileiros bem estamos assustador. Então fica acostumados o com nosso, a nosso abraço guerra solidário para o Tório e para o é, Gustavo. dos Emirados, mas estamos acostumados com a guerra de preço, com a guerra de presencial Vamos EAD. voltar Então, dentro do para nosso nossa guerra tema aqui. aqui, né? O que É, que e a gente pode fazer? eu tomei De um fato, míssil agora há pouco aqui, Sibeli, da Vandi. A Vandi me detonou um míssil aqui, falou, Vianney, seu nome está errado na janelinha do Zoom. Tá João Vianney Vale dos Santos. Esquece Vale dos Santos. A sua marca é João vamos lá. Vianney. Então a Vandi me deu esse Então, míssil aqui, tuf, aqui eu já corrigi aqui. vamos tocar, vamos tocar. Então, campus com coworking, né? O marketing vender esse espaço de conexão. Ah, Sibeli, meu campus não é colorido. Não, não faz mal, gente. Bota uma travessa de pipoca, o aluno quer estar junto, ele quer o contato físico, ele quer o rolê. Como é aquela palavra, Paulo? Você porque é bem jovenzinho aí? A resenha, né? Exato. A resenha, ele quer a resenha. Se Ô, você oportunizar a resenha no campus, isso vai ser algo bacana, algo que vai atrair. Sibeli, Uma outra só não coisa pode que fazer. só para Só um complementar esse comentário, segundo, Sibeli. uma outra coisa é de fato a gente ter uma grade que permite que o aluno monte a sua jornada. A gente engessa demais e a flexibilidade é algo que a falta de flexibilidade acaba comprometendo o desejo, a vontade, né? A- o aluno querer estudar, querer ir presencialmente, ele se desmotiva muito rápido. Desculpa, Paulo, pode falar. Não, é só lembrar de uma coisa. Às vezes, visitando a instituição, a gente vê um coworking bonito, tudo. Aí você vai perguntar para o aluno se ele vai. Não, nós não vamos, porque às vezes acabam não deixando. É bloqueado. Fala, gente, como assim? Vocês têm um espaço, não deixa usar? O cara tá Ó, pedindo da tá pesquisa, cheio. A deixa ele porta é usar. chaveada, tem que pegar senha com não sei o quê, o fulaninho não veio hoje. Meu Deus, o aluno pode estragar, né? O aluno pode estragar o estofado, ele deita, ele incomoda. Gente, aluno incomoda. A gente pode não ter aluno, né? A gente pode ter uma Ele nota paga a 5 no conta. MEC, a gente pode ter um projeto lindo e não trazer o aluno para não encher o saco. É uma opção. Vai sobreviver? Não me parece, né? Eu acho que a gente tem que aprender que a gente precisa trazer esse jovem para dentro, fazer ele gostar de estar lá. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em vários, inclusive polos de ensino à distância, campos, que faziam um movimento muito próximo desse aluno, com uma pipoquinha, com um papinho legal, com alguém que vinha ali dar todo o incentivo, o aluno se sentia muito acolhido nesse momento. Então, isso está faltando. Nos cursos presenciais, o coordenador às vezes bota 50 barreiras na porta, tem que falar com secretária, segunda secretária. O aluno, assim, essa geração, ela nem sabe fazer isso. Ela nem conhece os meandros da burocracia, porque ela pega aqui o celular aqui, iFood, Uber, passagem aérea, né? Então, não adianta querer botar um monte de barreira, porque vai dar certo. Ele não vai, ele não vai passar, não vai pular, ele vai tentar falar um dia, não conseguiu, ele vai para o Reclame Aqui, ele vai lá para o Google My Business, bota uma nota baixíssima e depois para consertar a gente gasta rios de dinheiro. Então a gente tem que entender um pouco também o que nós precisamos de acolhimento. E a terceira coisa que eu acho que é algo que eu vejo assim as instituições aproveitarem muito pouco nós temos professores, pessoas experientes, pessoas que fizeram aí pelo menos uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Às vezes para o professor também é chato ficar lá replicando uma aula repetitiva semestre a semestre. Nós estamos num momento, quando a gente fala de mão na massa, de aula invertida, que é desse professor orientar uma jornada, né? O aluno também quer ser ouvido. Ele tem muitos casos de sucesso e vê muitos casos de sucesso fora do ambiente educacional. O ambiente educacional seria riquíssimo se acolhesse essas iniciativas. Por que eu não posso tornar esses meus professores grandes mentores? Pessoas que vão lá, que vão apoiar. A gente, né? Eu, Vianney, moramos em Florianópolis. Tem um movimento há muitos anos aqui em Santa Catarina de ser a cidade empreendedora, de ter espaços de empreendedorismo. E quando a gente vai para esses ambientes, assim, não tem só aqui, obviamente, hoje tem em muitos lugares no Brasil, tem lá no Nova Brá, tem em São Paulo, tem lugares do interior. O que é esse empreendedorismo quando tem um organismo
ajudando e apoiando. São pessoas com mais experiência, pessoas que já passaram por outras coisas. Ajudar esse jovem, esse aluno que não é jovem, essa pessoa que está fazendo uma transição de carreira, e dar uma orientação, e dar um acompanhamento, e mentorá-lo para ir para um outro momento, né? E isso eu vejo que a instituição ainda falha muito. O professor está lá, ainda é para ensinar. Eu explico, você anota, e é isso aí. E a gente precisa ser um pouco mais flexível. É isso, Paulo? Exatamente, Sibeli. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Vamos lá para a nossa terceira Não. tendência, tá? A terceira tendência é exatamente uma coisa que acho que o Paulo já falava há bastante tempo, algo que os números já estão nos mostrando, que é o fim dessa obsessão pelo aluno que acaba de sair do ensino médio. A gente já sabe que hoje a gente tem um cenário, se o Paulo tiver os números aí à mão, a gente tem um número menor de alunos estudando no ensino médio que alunos estudando na graduação, né? Uma fala que o Vianney traz há anos, que é o fim do estoque. Então, esse aluno ele não existe mais sobrando, apesar de que nós temos muitos jovens na faixa até 25 anos que poderiam estar aptos para o ensino superior, mas a gente tem um momento, uma característica diferente no país, que é, nós estamos com muitos alunos com, né, o 40 mais, o 50 mais, o 30 mais, voltando para as salas de aula, buscando novas carreiras, buscando uma nova formação, porque querem mudar ao longo da vida. Aquela coisa de me formei odontólogo, me formei médico, me formei advogado, agora eu Velho, quero ser psicólogo, contador, quero fazer outras coisas. Diga lá, tão, Paulo. tão é relevante isso que eu não sei se o pessoal já percebeu. Se você pegar uma instituição que tem direito, que tem psicologia, os dois maiores cursos do presencial, você sempre vai ter dois públicos, um público mais maduro e um público mais jovem. Esse público mais maduro normalmente é uma segunda graduação ou então ele vem realizar um sonho, entendeu? Então, esse público que foge do target dos 18 anos já é uma realidade que inclusive abastece o setor nos dois maiores cursos, Direito e Psicologia. E quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que para esse público, há uns anos atrás, a gente fazia Universidade da Experiência, o idoso mais, chamava de velho, né? Ah, tem mais de 40, vou chamar para a universidade, são os velhos da universidade. Esse mundo, gente, acabou. As pessoas estão se reinventando aos 50, aos 60, aos 70. Quando a gente olha para os números, tem grandes negócios, grandes empreendedores que pivotaram a partir dos 50 anos de idade. E tem sim um público enorme para vir e fazer um curso regular, uma formação para poder atuar em determinados mercados. A gente precisa aprender a olhar para esse público. Primeiro, olhar com mais seriedade para as campanhas de segunda carreira, né? O marketing só fala de formação, formação, formação. A gente fala muito pouco da reinvenção da carreira. Hoje, por exemplo, quantas pessoas que tiveram o desejo no passado de ser médicos, a gente só ainda quer aquele jovenzinho de 18, 19, 20 anos saindo do ensino médio, mas de várias outras profissões, de direito, de psicologia, de enfermagem, né? A Nilbe, que estava aqui nos assistindo, pergunte a ela aí. Ela sempre teve o sonho de fazer enfermagem, por que não? Então, nós temos que investir mais seriamente nas nossas campanhas de segunda carreira, porque ela sim é um oceano azul nesse mar vermelho do ensino superior. O segundo ponto é realmente a gente ter essa gestão intergeracional, né? A gente trata ainda aluno de faculdade como aquele carinha saindo do ensino médio que a gente tem que organizar bagunça. E não, a gente pode aproveitar esse público mais velho para eles passarem as soft skills, as skills comportamentais, e os jovens passarem, por exemplo, as tecnologias. Isso é muito rico. A gente não vê isso no ambiente universitário e a gente enxerga muito isso nas empresas atuais, né? Onde as pessoas mais velhas estão tendo espaço para trazer as soft skills. Em todos os ramos a gente vê pessoas que, pelo fator comportamental, estão sendo mais aproveitadas, e o fator tecnológico, então, fica para os jovens. Nós não estamos olhando, ou estamos olhando muito pouco para isso dentro do ensino superior. E por último, mais não menos importante, andragogias, né? A gente realmente ter trilhas aí para quem é lifelong learning. Olha, eu canso de encontrar pessoas que estão na terceira carreira, tá? Eu já encontrei pessoas que fizeram 4 graduações, claro, tecnólogos também, mas isso é cada vez mais comum no mercado.
Sibeli, nós vamos ter que dar uma acelerada. O Vianney aqui teve um probleminha na conexão dele. Eu e você provavelmente vamos fazer o fechamento e vamos Beleza. ter que responder os QIAs. Vamos para a última tendência, então. Eu vou falar bem rapidinho, tá? E aí a gente faz o fechamento de QA. Gente, a instituição como universidade corporativa. Vocês perceberam quantas empresas estão, empresas consolidadas, empresas que já têm um branding importante, agora se juntando? Eu não posso aqui citar nomes, não fica bem, né? Não fica ético, mas estão oferecendo graduação, pós-graduação. Então, por que que... E muitas vezes essas empresas, tem muitas que chegam até nós, né, Paulo, lá na Roper para nos consultar. A gente apoia de todas as maneiras, mas a gente vê que realmente existem regras no ensino superior que as instituições já estão mais acostumadas. Então, por que que nós não podemos ser o white label? Por que que nós não podemos ser um apoio à universidade corporativa? Eu não estou falando de burlar as regras do MEC. Existem muitas formas de você ajudar com soluções customizadas para essas empresas. Inclusive fazendo uma coisa que muito se fala, pouco se faz, que é validar os treinamentos como créditos acadêmicos. Já vemos aí no mercado, de novo, não vou citar nomes, mas vocês dão um Google aí, eu perguntei no particular que eu respondo, né? Os co-brandings, então grandes empresas se juntando em parcerias, né, de grandes empregadores com instituições de ensino para fomentar a receita, inclusive instituições de ensino internacionais, e isso tem dado bastante certo. A própria consultoria educacional, né, oferecer para a empresa, não é só um desconto, né? Todo mundo vai lá, bate na porta da empresa, eu dou um desconto para os seus funcionários. Não, entra lá, faça trilha de aprendizagem, converse sobre quais são as necessidades dos funcionários, as metodologias necessárias. E, por último, mas não menos importante, a equivalência de saberes corporativos. Isso é permitido. Ó, tá aqui o André Botelho dizendo que engenharia é o segundo curso e ele terminou com 39 anos. Um garotinho, né, André Botelho? 39 anos. Quando eu tiver 39, eu acho que eu também vou fazer um segundo curso. Então, dependente de quem, né, auditar os treinamentos e validar esses treinamentos empresariais como créditos acadêmicos. Paulo, alguma outra observação aqui? Não, eu acho que é isso. Eu acho que aproveitando essa condição, principalmente a 4, a gente acaba saindo daquele modelo de pensar a questão da receita simplesmente por matrícula de alunos. Dá para pensar nisso, orquestrar isso de uma maneira estratégica para começar a fugir desse modelo. Eu acho que aí a gente começa a ter algumas inspirações, mesmo quando em mercado local, menor e tudo, é possível fazer. A gente vê isso acontecendo já, em alguns Beleza. momentos. Coloquem as perguntas lá no QIA que a gente vai responder agora. Tem aqui um e-book com outras tendências, se vocês quiserem, tem 10 tendências que eu escrevi aí para vocês terem algumas outras ideias de como melhorar a captação de alunos e algumas tendências de marketing. Baixa aí no QR Code, depois vocês pegam no material publicado. Vamos então para as perguntas, Paulo? Vamos lá. Só queria terminar dizendo o seguinte para a gente ir para as perguntas. Digitem lá no QIA. O futuro, gente, da educação não é mais sobre ter o maior número de dados e algoritmos. E me desculpe quem está aqui que é de grupo educacional grande, né? Polos entenderão o que eu vou dizer agora. Quanto mais você entender as angústias e as ambições dos seus alunos, quanto mais humano você for nesse pertencimento do aluno, quanto mais humano for o seu atendimento, melhor vai ser a conversão e mais você vai aproximar esse aluno para voltar a ter desejo pelo ensino superior. A gente precisa tirar a discussão de captação de alunos de cima de preço, ancorada puramente em preço. Isso realmente não funciona. Tá bom? Velho, Vamos eu vou responder responder aí duas algumas perguntas aqui. perguntas. Isso, vou trazer duas Ó, perguntas. voltei. Ah, voltou. Ó, Chegamos nas então, vamos perguntas, lá. Vianney. Chegou na hora boa. Eu já Tá, respondi então é o duas seguinte, vocês perguntas já aqui. responderam ou ainda não responderam? Não, Vamos iam começar agora. responder agora. Vamos começar agora. Então, enquanto vocês preparam as respostas aí, eu vou passar os slides finais da Roper aqui, para todo mundo ficar em sintonia com o que vai rolar na Roper na semana que vem, aqui e na outra. Semana que vem nós estaremos todos em Foz do Iguaçu, tá? Nós vamos ter lá a etapa presencial do Prodese. Esse ano o tema é a regulação e a supervisão. Nós vamos estar trabalhando, aliás, regulação e avaliação. É o que nós estaremos trabalhando lá em Foz do Iguaçu na semana que vem. Então, em função disso, na semana que vem não tem webinar. Mas a gente volta logo em seguida
com a bateria de webinars e eu vou mostrar para vocês, então, aqui o que que a gente vai estar trabalhando, então, na volta dos webinars, então, aqui na Roper, aqui com vocês, então, aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Nós vamos ter no dia 25, tá? O Fábio Cesp, ele acabou de voltar da China, de Londres, ele rodou o mundo inteiro e ele está trazendo a nova dinâmica da gestão acadêmica no mundo digital, tá? Tudo está convergindo, portal do docente, portal do aluno, um painel de indicadores, focado na experiência do aluno, que tem que ser virtuosa, com foco na gestão e na jornada da permanência. Então, dia 25, tá, nós vamos fazer um webinar top aqui com o Fábio Cesp nessa pegada da gestão acadêmica no mundo digital. Os webinars da Roupa tem 3 patrocinadores. A princípio, é uma patrocinadora nossa. Ela é uma fintech especializada no mercado de educação. Ela trabalha com o conceito de receita garantida para que você possa focar na operação. Depois de anos de 2 anos de monitoramento, a princípio identificou que os parceiros dela, as faculdades, universidades, centros universitários, têm mais receita, menos evasão e mais liberdade para crescer. Vai no chat, pega o contato, Fernanda Silvestre. Fernanda, como é que funciona a princípio? Ela vai te explicar. Vai no chat também e fala com o Marco Aurélio. Marco Aurélio é nosso colega da Crédito. Ficou fácil para você trazer um aluno para medicina, odonto, psicologia, que não tem a capacidade de pagamento, mas ficou fácil, complementa e financia para você aumentar a retenção e a jornada de sucesso desse aluno também. E você também pode falar com o Fábio Sesc na Liceu, que Vamos lá. ela é a principal Tá operadora de picotando você, Vianney. gestão acadêmica do Brasil, para você ficar em sintonia com o que vai rolar Vianney? na transformação digital. Diga. E aqui a Cibele já deu o recado dela hoje, aqui também o Paulo também já deu o recado dele. O Indicap foi a base dos dados que você trabalhou hoje aqui, para você entender aonde chegar com esses dados, e você pode fazer parte do Indicap também. Entra no site da Roper para você ver como que você pode colocar a sua instituição para fazer parte do Indicap e ter acesso exclusivo aos dados detalhados por curso, por região e até por cidade para você monitorar a sua expansão, tá? O Caio, nosso CEO, o Jefferson, nosso presidente do conselho, e o nosso diretor comercial é o Samuel Tracy, com que você pode falar com ele no comercial @Roper, ou eu vou pedir para a nossa equipe também colocar o chat, colocar o telefone do Samuel no chat para você poder falar com o Samuel e colocar a Roper para ser sua parceira nesse novo desenho do ensino superior. Tem uma atenção? Tem uma atenção. Tem caminhos? Tem caminhos. Passa mais por inteligência do que por investimento. E a Roper pode te ajudar a encontrar esse caminho de inteligência para isso. Interrompendo aqui, vamos para as perguntas aí então. Paulo começa, Sibeli começa? Posso começar rapidinho aqui, pegar duas para a gente ganhar agilidade? Pode ser? Vai. Então, olha só, o Guilherme Matheus, da Maceno, está perguntando aqui: qual o primeiro curso com o maior número de matriculados? Direito ou administração? No presencial, a gente tem direito, tá? Consolidado, mais de 10 anos como sendo o primeiro. Vem na sequência, a administração perdeu o primeiro lugar, perdeu o segundo lugar também. Hoje a gente tem a psicologia. Então, presencial, direito e psicologia. No, a administração nem no contexto do EAD. No EAD a gente vai ter ali a pedagogia, tá? Esse é um contexto. Me perguntaram também aqui no Anônimo, qual é, até você citando um pouco ali, Vianney, a questão do teste de conceito. Só uma observação, talvez não precisa nem fazer o teste do conceito exaustivo, mas ouça o aluno. Dá para a gente fazer de alguma maneira que o produto ele não seja testado de uma maneira tão precária, indo a campo, disponibilizado. Ouvir o aluno no sentido de conseguir trazer uma comparação do que se oferta, do qual que é o padrão de comportamento desse aluno como expectativa, já pode servir nesse contexto geral. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode trazer para esse cenário hoje tão competitivo, tá? Sibeli. Ó, a Vandi Carvalho, nossa amiga, pediu aqui qual é o nome da publicação que eu citei. Em inglês é Global, eu vou digitar aqui o link, Global Risk Report, mas você pode digitar no Google aí, Relatório de Riscos Globais 2026, 2025, tal, do Fórum Econômico Mundial. Sempre tem uma versão em português. E vou responder também o Bruno aqui dos Reis, que perguntou o seguinte: será que falta a IES conseguir gerar mais desejo no cliente no lugar de só promoção? E juntar desejo com um bom produto talvez seria um bom segredo de sucesso?
Bruno, eu acho que com certeza absoluta. O que acontece quando a gente tem um mercado muito maduro, que é o caso da educação, é que não dá mais para entregar, eu estou tendo um mercado de conveniência. O Paulo tem uma pirâmide espetacular que ele fala sobre isso, né? Eu estou oferecendo um produto premium ou um produto conveniência? O aluno compra porque é perto de casa ou ele foi até lá e pagou mais caro porque ele acha que vale a pena? Só que esse produto conveniência hoje não pode ser qualquer coisa, porque nós temos uma oferta muito grande. Nós estamos num cenário, gente, onde as universidades públicas, tanto federais quanto estaduais, estão com sobra de vaga em muitos cursos. Não estão ocupando todas as cadeiras. Então, obviamente, eu tive um desencaixe ali entre excesso de oferta e, de fato, eu entregar para um aluno que muitas vezes não pode pagar pelo produto premium, mas quer também ter algo de qualidade que ele possa ter um resultado com o investimento que ele vai fazer, tanto financeiro quanto de tempo. Então, sim, a gente precisa aprender a gerar mais desejo no cliente olhando para o produto. E Não Sibeli, tem marketing que vai dar conta de produto ruim. Digo isso há muitos anos. independente se o modelo de negócio está mais pautado com uma ponta de pirâmide premium ou conveniência, qualidade eu tenho que ser, tem que ser presente nas duas entregas. O meu É, produto tem que ter, no mínimo, senão eu não consigo nem pautar a venda dele, né? Então, acho que isso o tem esse pessoal sempre cenário confunde isso. novo, tem o cenário novo do MEC pressionando por indicadores, né? Uhum. É, Tem esse é cenário premissa, novo né? aí. Premissa de E a operação. sociedade conversando a respeito disso. E o aluno da medicina está chegando no balcão e fala assim: mas como mensalidade de 3 mil se vocês tiraram um na qualidade? Né? Então, o aluno chega no balcão e está devolvendo. Fala, não, mas como que a mensalidade é 13 mil? Se vocês tiraram um no conceito. Né? Então, tem um grau de tensão aí, tem um realinhamento, um redesenho das operações todas aí. Mais perguntas para responder ou vocês já deram uma geral aí? Olha, eu acho que pelo Não, menos mais uma tem aqui. bastante pergunta, tem Tem Vamos 16 lá bastante então, pergunta. perguntas, mais vamos uma, vai tentar lá, passar algumas. Vou pegar mais vai. uma para a gente estourar muito. Ó, qual a visão de vocês sobre a sustentabilidade econômica dos polos de EAD? Dá para cravar o fechamento, consolidação de quase metade dos atuais polos existentes? Essa é a pergunta que normalmente aparece, é uma confusão muito grande em saber como que isso se comporta daqui para frente com o novo marco. Eu acho que tem que entender um contexto muito específico. Quando eu estou falando de um grande grupo, a gente vai ter perda de capilaridade, porque ofertar o que se busca pela recomendação da normativa para uma operação um pouco mais interiorizada não vai fazer sentido como negócio. Então, vai perder um pouco de capilaridade, sim, ali. Tem que ver muito em relação ao tipo do polo que eu estava tendo como operação também. Se é um superpolo, muitas vezes ele vai se adequar com mais facilidade. Então, Eduardo, não tem uma resposta muito cravada sim ou não. Ela é muito específica em relação a que estratégia de expansão estava sendo usada por aquele player, tá? Mas, de maneira geral, a gente entende sim que vai ter uma retração no volume de polo atendendo capilaridade, que não vai se tornar, de uma certa forma, economicamente viável aquele produto lá, tá? Ó, vou tentar Caiu, pegar caiu. três aqui para a gente É, finalizar. André continuando Botelho, com o sou Paulo aqui, crítico. né? Ô, Sibeli, continuando com a linha do Paulo aqui, né? O Paulo hoje, nós vamos ter um tema no Prodese, o Bernardo Knaben, que é o presidente da Associação Brasileira de Polos, ele vai participar com a gente em Foz do Iguaçu. E ele vai fazer essa análise, né? Assim, o novo papel do polo, e nós temos um novo portfólio do polo e uma nova forma de relacionamento. Então, a gente vai ter aí uns meses de maturação para ver como é que isso vai se acomodar, né? As próprias IES ainda estão reaprendendo o fazer EAD para cumprir o novo marco, como eu bem coloquei. A atividade síncrona mediada, o aluno entende como uma sessão de tortura, vai ter que recriar isso para isso não virar um detrator aí dentro. Então, tem uns meses de trabalho aí para chegar lá. Passando a bola agora para a Cibele, então, aí. Eu ia fazer esse mesmo convite para o André Botelho, Vianney, que falou que sou crítico da imposição do TCC. No caso da engenharia, o estudante poderia escolher entre o TCC mais 360 horas, outra vez 500 ou 1.000 horas de estágio, para se formar como engenheiro. O que acham? Eu acho que você deveria ir lá no Prodese de março, que vai ter uma discussão gigante sobre regulatório para a gente conversar sobre isso. Eu acho que essa discussão é muito importante. A gente precisa olhar sobre as exigências pedagógicas, mas também sobre aquilo que é viável do ponto de vista de negócio, né? Não adianta eu obedecer todas as regras e chegar lá eu não tenho aluno, não combinei com o aluno dentro da possibilidade dele. O Cássio Augusto de Capua
fala sobre as certificações, botou aqui, corretíssimo. Certificações a cada ano de formação dos cursos inserido na grade, acredito que seja a melhor estratégia. A cada 6 meses, 2 a 4 certificações, se possível. Isso vai atrair o público por causa da afinidade com o mercado de trabalho. Com certeza absoluta, Cássio, eu não entendo qual é a dificuldade. Gente, o nosso público adora certificado. Ao contrário do que se diz aí, que diploma não tem valor. Tenta encontrar alguém para trabalhar, uma vaga que a pessoa diga tem um ensino médio e ele vai estar lá em primeiro lugar. Não tem, né? Então, não vejo por que as universidades não poderiam ser mais sensíveis a essa necessidade, realmente fazer uma certificação a cada pedaço ali de conhecimento, e isso com certeza ia ser um grande atrativo. E por último, a Ana Carolina Podolski, que está lá na frente, né, as mulheres sempre disparando, ela já está lá em 2027 e ela está perguntando, ora, a gente ainda tem que fazer a captação de meio de ano, né? Mas vamos lá. Ela pergunta: gostaria de saber os cuidados que devemos ter ao projetar a captação 2027 por modalidade, EAD semipresencial. Eu vou te jogar a pergunta dizendo o seguinte: eu gostaria de saber os cuidados que devemos ter ao projetar a captação para aquilo que o aluno vai querer cursar, independentemente da modalidade. É isso que eu chamo de a guerra do EAD, do semi e do presencial, que virou uma coisa só. Nós precisamos olhar para o nosso público, olhar para aquilo que aconteceu lá nos nossos balcões de atendimento, que as informações estão riquíssimas, entender o que o aluno de fato quer e como ele consegue se adaptar, e aí fazer uma oferta que faça sentido para o calendário dele. O Não do meu produto professor, tem que da minha ser. sala de aula, do meu campus, do meu horário, da hora que apaga a luz ou da hora que eu economizo o ar-condicionado. E É, isso vai ser bem importante. o produto é para a demanda do cliente. O Cliente, produto é para o aluno. nada mais justo do que entender o que o cliente quer comprar, não é? Ele quer comprar. Eu quero comprar um sorriso de vocês dois para eternizar, né? Eu vivo esse momento lindo. Pará, 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 pará. Aê! Lindo. Vocês dois sabem que eu amo vocês, né? Hã? Eu amo vocês. Vamos para uma fala final, então, aí de vocês? Um minutinho para cada um para Vamos, encerrar. Vianney, Quinhentos e vinte e cinco pessoas se inscreveram aqui. Eu quero agradecer demais, registrar que isso é uma amostra de prestígio do Paulo Press, prestígio da Sibeli Schutter, confiança na Roper e necessidade do mercado ficar conectado. A Nilbe Ruggiero acabou de mandar um beijo para vocês três aqui. Nilbe, um beijo para nós três é pouco, manda um para cada um, tá? Não regula. Pô, qual é a Tem que tua? Manda um dividir beijo para ainda, cada né? um aí. Hã? Vou ter que dividir um beijo dela ainda, é Tem que isso? dividir um beijo dela. Eu te um beijo nela. Ah, beijos de abraço. Aí no plural, então. Beijo, a gente vai poder. Nada dividido. Beijo determinado mesmo aí, então. Fala final de vocês dois, então, aí até um minuto para cada um. Vai inverter. O Paulo abriu, o Paulo fecha. A Cibele começa no tchau aí. pessoal, menos robô, atendimento menos robotizado, entrega menos robotizada, mais humanidade no tratamento da captação de alunos. Ficaram muitas perguntas aqui para responder. Quem quiser pode mandar um e-mail para sibeli@roper.com.br, paulo@roper.com.br, manda para a própria Roper lá no site que a gente ajuda a A responder. minha. Mas, de fato, tenham humanidade no pensamento da entrega e no pensamento da comercialização da educação superior. Nós temos a procura, o mais importante, nós temos a atenção. Nós precisamos aprender a manejar melhor essa atenção para trazer o aluno para algo que vai ser uma melhoria real na vida dele. Eu acho que isso a gente precisa um pouco mais de atenção na nossa entrega. Beijo, Paulo, tarde para todo querido. mundo. Eu faria duas provocações só. Olha, nesse momento que é tão peculiar, esses desajustes, tudo, faz um cliente oculto para entender o processo que seu aluno percorre. Isso vai dar bons insights. O outro, ouvir o teu time do comercial, como a Sibeli mesmo trouxe ali, ele tem provavelmente muitas informações que talvez na hora de fazer um teste de conceito possa ser suprimido alguma parte. A outra é, gente, não dá, não que não seja só prospect, mas o próprio alunado tem que ter uma escuta qualificada para isso. Então, quanto mais próximo a gente tiver de uma comunicação assertiva com o aluno que a gente atende, mais possibilidade de insumos para modelar um produto que tenha menos refutação ou que seja mais aceito, vai ser a possibilidade. Então, eu diria isso. Ouça o seu aluno e ouça o seu time
que faz a captação. Ele tem muita informação ali que está parada, muitas vezes. Vianney? Eu, querido, ó, voltando então aqui para encerrar então aqui, semana que vem não tem webinar. Eu estava em linha agora aqui com o Gustavo, tá? Sócio lá do Tório lá em Dubai. O Gustavo estava colocando que as crianças estão como na pandemia, com uma aula remota para não ficar circulando, mas que eles estão tranquilos, estão serenos, mandando um abraço para todos nós aqui do Brasil. Está previsto para ele vir para o Brasil agora, ele vai participar do GEDUC. Então, Tório está bem, Gustavo está bem, as famílias estão bem, e eles mandam um abraço para todos nós aqui do Brasil, sabendo que está todo mundo em sintonia, conectados com eles ali. 30 segundos para o tchau de cada um de vocês. 30 segundos, vamos lá. Abraço, gente. Olha, grato pela participação e até a próxima. Valeu. Beijo, Sibeli, querida, pessoal. 30 Valeu, um segundos. abraço. Vocês dois sempre foram bonitinhos assim, não é porque tinha o webinar hoje, fala a verdade. É IA, é inteligência É já. artificial. Aqui é É, tudo no É, nosso avatar. tá é um bem. avatar. Beijão, beijão para Valeu. vocês. Tchau. Tchau.